A noite sempre guarda um mistério. É no silêncio entre os pensamentos que a mente se rende e, enfim, se abre. O corpo repousa, mas é a alma que desperta, atravessando os limites do mundo físico e acessando o campo vibracional, onde todas as coisas já existem. É ali, nesse ponto sutil entre a vigília e o sono, que plantamos as sementes mais poderosas da realidade. E é por isso que as palavras que dizemos antes de dormir não são apenas pensamentos jogados ao vento. Elas são códigos, comandos enviados ao universo. E, como dizia Louise Hay, cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. Durante o dia, nossa mente se ocupa com distrações, compromissos, dúvidas, barulhos externos e internos. Somos bombardeados por estímulos que moldam, sem que percebamos, a forma como nos sentimos. À noite, porém, temos a chance de retomar o comando. É por isso que escolher conscientemente as frases que alimentam nossa mente nesse momento é um dos atos mais poderosos que alguém pode praticar. A lei da atração funciona como um espelho que reflete nossa vibração dominante. E nossa vibração é formada, em grande parte, pelos pensamentos que cultivamos com mais frequência e intensidade. Quando nos deitamos, estamos mais receptivos. O corpo relaxa, o ego se aquieta e a mente subconsciente, a grande criadora da realidade, se torna acessível. É nesse momento que temos a oportunidade de inserir novas crenças, limpar padrões antigos e reprogramar o que parecia imutável. Louise Hay dizia que podemos nos curar e transformar completamente nossa vida apenas mudando a forma como pensamos e falamos sobre nós mesmos. Palavras não são apenas palavras, elas são frequências. Cada afirmação é como uma onda que sai de nós e percorre o universo, atraindo de volta aquilo que está na mesma vibração. É como lançar uma pedra num lago calmo. As ondulações se espalham até as margens e depois retornam ao ponto de origem. Assim funciona o campo quântico da criação. Por isso, ao final de cada dia, há um momento precioso de reconexão. Um portal invisível se abre, ligando nossa consciência ao campo infinito de possibilidades. E o que dissermos ali com fé e intenção tem o poder de mudar tudo. Mesmo que o dia tenha sido difícil, mesmo que a mente ainda traga preocupações, é possível interromper esse ciclo e plantar novas sementes, com apenas 4 frases. Essas frases não são mágicas porque rimam ou soam bonitas. Elas são mágicas porque carregam verdade. Porque quando ditas com o coração aberto, elas realinham nossa vibração com a fonte de tudo o que é bom, belo e abundante. São frases que afirmam amor, confiança, merecimento e gratidão. 4 pilares que sustentam toda a manifestação. Imagine que, ao se deitar, você sussurre ao seu corpo cansado: "Eu me amo profundamente." Essa simples frase tem o poder de reverter anos de autocrítica. Ela desarma o ego, desfaz culpas antigas, silencia o medo de não ser suficiente. Louise Hay repetia isso todos os dias diante do espelho, porque ela sabia: o amor próprio é a chave que abre todas as portas. Depois você diz: "Tudo está sempre funcionando a meu favor." Essa afirmação reorganiza o caos. Mesmo quando a mente racional não entende como algo bom pode surgir da dor, essa frase planta a semente da fé. Ela dissolve o desespero e lembra o corpo de que há uma inteligência maior operando nos bastidores. Essa confiança muda sua postura, muda sua frequência e, com isso, muda o que você atrai. A terceira frase, sussurrada no escuro, é: "Eu mereço o melhor que a vida tem a oferecer." Quantas vezes você já se sentiu envergonhada por desejar algo grande demais? Quantas vezes se sabotou por achar que não era digna de receber amor, dinheiro, reconhecimento? Essa frase resgata o seu direito de existir plenamente. Afirma que não há nada errado em querer mais, porque o mais não é ganância, é expansão. E a expansão é o movimento natural da vida. E, por fim,
antes que o sono te leve, você diz: sou grata por tudo que tenho e por tudo que está vindo. Essa frase fecha o ciclo com chave de ouro. Gratidão é a frequência mais poderosa que existe. Quando você agradece, mesmo antes de ver o resultado, está dizendo ao universo: eu confio. Está assumindo o papel de co-criadora, consciente de que sua vibração determina o fluxo da realidade. Essas 4 frases, ditas noite após noite, começam a reconfigurar sua mente como um jardim sendo replantado. No começo, pode parecer apenas um ritual simbólico, mas com o tempo, você sentirá que algo mudou. Sua relação com você mesma se transforma. Seus pensamentos matinais ficam mais leves. Situações inesperadas começam a fluir com mais facilidade. O que antes parecia bloqueado, agora se abre. Isso não é mágica no sentido fantasioso. É mágica no sentido real, o milagre de lembrar quem você é. Porque você não está aqui para sobreviver ou se contentar com migalhas. Você está aqui para florescer, expandir, experimentar a abundância em todas as formas. E isso começa dentro, começa à noite, começa com palavras. Você talvez não perceba de imediato, mas o simples ato de repetir essas frases com intenção todas as noites começa a criar uma nova trilha dentro de você. O cérebro, com sua incrível plasticidade, começa a se reorganizar. As conexões entre neurônios que sustentavam padrões de medo, escassez e autossabotagem vão se enfraquecendo e novos caminhos vão sendo construídos. Caminhos de confiança, de amor, de merecimento. A neurociência já confirmou. Aquilo que repetimos com frequência se torna familiar. E o que é familiar se torna verdade para a puramente subconsciente. Por isso, se você diz todos os dias que se ama profundamente, ainda que no começo isso pareça uma mentira, aos poucos essa nova afirmação começa a se tornar aceitável, depois provável e então inevitável. Louise Hay sempre ensinou que devemos tratar a mente como uma criança assustada, que precisa de amor, paciência e repetição. E é exatamente isso que acontece quando você fala com carinho consigo mesma antes de dormir. Você está reeducando a parte mais sensível e influenciável da sua consciência. Aquela que absorveu críticas, traumas, rejeições e medos ao longo da vida. A cada repetição você está dizendo: eu estou aqui por você agora. Você não está mais sozinha. E isso é uma forma de cura. A cura, como nos dizia Louise, não começa no corpo, mas nos pensamentos. Uma mente cheia de medo gera um corpo em desequilíbrio. Uma mente repleta de culpa impede que as bênçãos fluam. Mas uma mente pacificada pelo amor cria milagres. E é por isso que a hora de dormir se torna sagrada quando a usamos para afirmar amor, fé, merecimento e gratidão. Estamos enviando instruções ao universo, mas mais do que isso, estamos enviando instruções a nós mesmas, dizendo o que aceitamos, o que desejamos e o que sabemos que merecemos. A primeira frase, eu me amo profundamente, tem um poder transformador que não pode ser subestimado. Muitas pessoas passam a vida esperando que o amor venha de fora, de um parceiro, de um pai, de um reconhecimento social. Mas o amor que transforma é aquele que nasce de dentro, silencioso e constante. É o amor que diz: mesmo com as cicatrizes, mesmo com as falhas, mesmo quando ninguém vê, eu escolho me amar. E quando esse amor é sentido à noite, antes do sono, ele se infiltra nos sonhos, nas emoções. E ao despertar, muda a forma como você se move no mundo. Você para de implorar, para de ceder, para de se diminuir para caber em lugares apertados. Porque quem se ama profundamente não aceita menos do que merece. A segunda frase, tudo está sempre funcionando a meu favor, é um bálsamo para os dias difíceis. Porque haverá dias em que tudo parecerá confuso, injusto, caótico. Dias em que você não verá saída, em que as portas se fecharão e as certezas ruirão.
E é nesses dias que essa frase se torna ainda mais vital. Ela não é um otimismo vazio, mas uma escolha de perspectiva. Ela diz: mesmo que eu não entenda agora, algo maior está sendo orquestrado. E essa crença muda tudo. Muda a forma, como você encara os desafios, como reage às perdas, como acolhe os imprevistos. Essa frase é como um lembrete. Não lute contra a vida, confie nela. E quando você confia, o universo responde: eu mereço o melhor que a vida tem a oferecer. É talvez a frase que encontra mais resistência no coração de quem foi ensinado a aceitar migalhas. Quantas vezes você ouviu que era egoísmo desejar, mas que era arrogância querer abundância, que era pecado sonhar grande? Essas crenças, muitas vezes herdadas, sabotam nossa capacidade de receber. Porque não basta querer, é preciso permitir, e a permissão só vem com o merecimento. Quando você afirma que merece o melhor, você está dizendo ao universo: eu estou pronta. E o universo, que nunca nega nada, apenas responde à sua vibração. Quem vibra escassez, atrai escassez. Quem vibra merecimento, atrai oportunidades. É assim que funciona. E essa frase, repetida todas as noites, começa a abrir espaço dentro de você para o novo, para o belo, para o extraordinário. Por fim, sou grata por tudo que tenho e por tudo que está vindo. É a frase que completa o ciclo. Ela não exige prova, não pede garantias. Ela afirma com fé. Gratidão não é só reconhecer o que já existe. É também antecipar, com alegria, o que ainda está por vir. Quando você agradece por algo que ainda não se manifestou, você está dizendo: eu já sinto, eu já recebo. E isso é manifestação pura. A gratidão é o segredo mais simples e mais poderoso que existe. Ela dissolve o medo, desarma a ansiedade e cria um campo de receptividade ao redor de quem a pratica. Pessoas gratas vivem milagres, diários, não porque têm mais sorte, mas porque têm mais consciência. Elas olham para a vida e dizem: obrigado. E a vida, como um espelho, responde: tome mais. Essas 4 frases não são uma fórmula mágica, mas são uma alavanca. Elas mudam a sua frequência, e isso muda tudo. Se você repeti-las todas as noites, com presença e intenção, começará a notar pequenos sinais, encontros inesperados, ideias criativas, sensações de paz sem motivo aparente. O mundo externo começará a refletir o seu novo mundo interno, e isso não é ilusão. É a lei da atração em ação. Louise Hay dizia que toda cura começa com a disposição de mudar. E ao repetir essas frases antes de dormir, você está dizendo ao universo e a si mesma que está disposta. Disposta a se amar, a confiar, a receber e a agradecer. Disposta a se tornar a mulher que você veio ser. E essa decisão, tomada em silêncio, noite após noite, é o que cria uma nova realidade. Porque a vida não muda de fora para dentro. Ela muda quando você muda por dentro. À medida que os dias passam e as noites se tornam mais conscientes, você começa a perceber algo sutil. Um espaço novo se abre dentro de você. Como se uma fresta de luz atravessasse uma parede antiga. Esse espaço, inicialmente pequeno e silencioso, vai crescendo. Ele é feito da repetição amorosa dessas 4 frases. Não são apenas palavras, são sementes de uma nova identidade. E é justamente na constância desse ritual que mora o segredo da transformação. A mente, que antes era dominada pela pressa e pela preocupação, começa a desacelerar. Os pensamentos, antes caóticos e desconexos, começam a ceder espaço para uma nova linguagem, mais gentil, mais elevada, mais coerente com aquilo que você quer viver. Você começa a se ouvir de um jeito diferente. E mais do que isso, começa a se tratar de um jeito diferente. Eu me amo profundamente. Deixa de ser apenas um desejo e se torna uma escolha. Você começa a notar as pequenas violências que cometia contra si mesma,
As críticas internas, os julgamentos cruéis, as comparações constantes. E ao reconhecê-las, você começa a substituí-las por gestos de amor. Um descanso sem culpa, um não bem colocado, um cuidado com o corpo, uma pausa no meio do caos. Amar-se profundamente não é se tornar perfeita, é se aceitar exatamente como você é e ainda assim escolher evoluir. É olhar no espelho e dizer: hoje eu sou suficiente e amanhã também serei. Tudo está sempre funcionando a meu favor. Passa a ser mais do que um consolo. Torna-se um princípio. Você começa a perceber que até os obstáculos trouxeram algo importante. Aquela decepção te ensinou limites. Aquela espera te ensinou paciência. Aquele fim te empurrou para um recomeço que você nem sabia que precisava. As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Não porque o mundo lá fora mudou, mas porque você agora olha para tudo com um novo olhar. Um olhar que entende, aceita e confia. Um olhar que enxerga lições onde antes via apenas perdas. Um olhar que sabe que há algo maior guiando cada passo, mesmo quando o caminho ainda parece escuro. Eu mereço o melhor que a vida tem a oferecer. Começa a reverberar nas suas decisões. Você se vê recusando aquilo que antes aceitava, por medo da solidão. Você começa a valorizar seu tempo, sua energia, sua presença. E sem perceber, começa a atrair situações, pessoas e oportunidades que refletem esse novo padrão. As escolhas ficam mais conscientes, os relacionamentos mais saudáveis, as metas mais ousadas. E tudo isso acontece porque, ao afirmar seu merecimento, você ativa um novo código interno. Um código que diz: eu posso, eu devo, eu mereço. E esse código se comunica diretamente com o universo, que responde na mesma medida. E a frase final: sou grata por tudo que tenho e por tudo que está vindo, começa a se tornar uma música de fundo. A gratidão deixa de ser apenas um exercício pontual e se torna um estado de espírito. Você começa a agradecer pelas pequenas coisas: o café quente, o céu bonito, a mensagem inesperada, o sorriso de alguém na rua. E ao fazer isso, você muda sua frequência. Gratidão é a frequência da abundância. É o reconhecimento de que já há beleza, já há riqueza, já há amor na sua vida. E isso convida a mais do mesmo. O universo responde à vibração da gratidão com mais motivos para agradecer. As 4 frases se entrelaçam e formam um campo magnético ao seu redor. Um campo que repele o que não está em harmonia e atrai aquilo que está alinhado com seu novo eu. E quanto mais você repete, mais esse campo se fortalece. Não é uma questão de acreditar cegamente. É uma questão de vivenciar, de sentir, de permitir que o tempo te mostre os frutos desse novo hábito. E com o tempo, você nota mudanças sutis, mas profundas. Você acorda mais leve, dorme com mais paz, sente menos medo, menos ansiedade, menos pressa. E essa calma interior começa a transbordar para todas as áreas da vida. Suas palavras mudam, seus gestos mudam, seu olhar muda, porque quem se ama profundamente, confia na vida, sabe que merece o melhor e agradece o que tem. Não vive no desespero. Vive na criação consciente. Louise Hay nos ensinava que o ponto de poder está sempre no momento presente. E repetir essas frases antes de dormir é um ato de presença, um ato de poder. Porque nesse momento, você não está mais reagindo à vida. Você está criando. Está escolhendo com intenção o que deseja manifestar. Está alinhando pensamento, emoção e vibração com aquilo que deseja viver. E isso é mais do que um ritual. É uma reprogramação do seu destino. Talvez você ainda não veja os resultados. Talvez as circunstâncias pareçam as mesmas, mas confie, algo já está mudando. Por dentro. E tudo o que muda por dentro, cedo ou tarde, se revela por fora. Você não está apenas dormindo diferente. Está acordando para uma nova versão de si mesma. Uma versão que se honra,
se respeita, se acolhe. Uma versão que não vive mais em função do passado, do medo ou da aprovação alheia. Uma versão que sabe que merece e que se permite receber. Essas frases são âncoras. Em meio à tempestade, elas te mantêm firme. Em meio ao caos, elas te lembram da ordem superior. Em meio à dúvida, elas reafirmam sua fé. Elas não prometem uma vida sem desafios, mas garantem uma mente mais forte para enfrentá-los. E, acima de tudo, uma alma mais conectada com a abundância da vida. Você não precisa repetir 1000 frases. Não precisa passar horas meditando. Apenas essas 4 ditas com intenção antes de dormir já são suficientes para iniciar um novo ciclo. Porque o que importa não é a quantidade de palavras, mas a qualidade da vibração. E quando a vibração muda, a realidade acompanha. A vida começa a responder de maneira diferente quando você muda a forma como se relaciona com ela. É como se o universo estivesse o tempo todo esperando que você dissesse: eu estou pronta para algo melhor. E quando você finalmente diz, com sua intenção, com suas escolhas, com suas palavras, ele entende o recado. Não de forma mística ou vaga, mas energética e direta. Porque o universo não ouve o que você diz com a boca. Ele sente o que você vibra com o coração. É por isso que essas 4 frases têm tanto poder. Elas não são fórmulas prontas ou promessas vazias. São como chaves. Chaves que abrem portas internas, que te levam para dentro de si mesma, que destrancam camadas que você nem sabia que existiam. A cada repetição, você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser autora da própria vida. E isso não acontece de forma grandiosa ou barulhenta. Acontece no silêncio da noite, no escuro do quarto, no calor do seu peito, quando você sussurra baixinho: eu me amo profundamente. E esse amor, dito na intimidade da sua mente, começa a reestruturar tudo. Você começa a ter mais compaixão pelas suas falhas. Começa a respeitar seus limites. Começa a se perdoar pelo que não sabia, pelo que não conseguiu, pelo que não foi. E, aos poucos, você começa a se olhar com o mesmo carinho com que olha para quem ama. Porque você começa a entender que amar-se não é vaidade, é sobrevivência. Não é luxo, é necessidade. E mais do que isso, é o início de toda mudança. Quando você diz, tudo está sempre funcionando a meu favor, está assumindo o papel de criadora. Está olhando para a vida com os olhos de quem sabe que há inteligência por trás de cada movimento, que há ordem no aparente caos, que há propósito até na dor. Essa frase é uma oração sem religião, uma entrega sem medo. E é essa entrega que transforma. Porque enquanto você luta, resiste, tenta controlar, a vida trava. Mas quando você solta, confia e permite, tudo começa a fluir. E quando você afirma, eu mereço o melhor que a vida tem a oferecer, você se reconecta com a sua essência divina. A essência que sabe que não veio aqui para sofrer, para se esconder, para viver pela metade. Você veio para expandir, para experimentar, para tocar o extraordinário com as mãos. E isso não é egoísmo, não é ganância. É consciência. Você merece sim. Merece viver um amor recíproco, uma carreira significativa, uma vida próspera. E não porque é melhor do que ninguém, mas porque está alinhada com a verdade. Todos nós, sem exceção, merecemos o melhor. O que muda é quem se permite receber. E então, ao dizer, sou grata por tudo que tenho e por tudo que está vindo, você sela esse processo com a energia mais elevada que existe, a gratidão. A gratidão é o portal mais rápido para o milagre. É como se ela dissesse ao universo: eu confio tanto que nem preciso ver para crer. E o universo, tocado por essa confiança, se move. Ele se move porque você parou de implorar e começou a agradecer. Parou de mendigar amor, dinheiro, oportunidades e começou a magnetizar. E quem agradece antes de receber, manifesta mais rápido, porque já está vibrando como quem tem,
com o tempo, esse ritual noturno se torna parte de você. Não como uma obrigação, mas como um prazer. Um momento de reencontro consigo mesma. Você começa a esperar por ele, a saborear o silêncio, a sentir o impacto de cada frase na sua pele, na sua respiração, na sua alma. E quando não faz, sente falta. Não porque está presa a um hábito, mas porque já percebeu o quanto ele te fortalece. É como escovar os dentes da alma antes de dormir. Um autocuidado invisível, mas essencial. Louise Hay dizia que não importa por onde você começou, importa para onde você está indo. E essas 4 frases são bússolas. Elas apontam para um novo caminho. Um caminho onde você não precisa mais viver no automático. Se machucar para se sentir viva, se culpar para parecer humilde, se esconder para ser aceita. Elas te lembram todas as noites que você tem o direito de recomeçar, que você pode se libertar do passado, dos padrões familiares, das vozes antigas que diziam que você não podia, não devia, não era capaz. E quando você entende isso, algo mágico acontece. Você começa a inspirar outras pessoas. Sem perceber, sua luz começa a tocar os outros. Seu novo jeito de pensar, de falar, de sentir, começa a impactar sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho. Porque vibração é contagiosa. E uma mulher que se ama, confia, se sente merecedora e é grata, é uma mulher que transforma tudo ao seu redor. Não com imposições, mas com presença. Não com controle, mas com coerência. Talvez você ainda tenha dias difíceis. Todos temos. Mas agora você tem um ponto de apoio. Um chão invisível onde pode se ancorar sempre que precisar. Porque essas 4 frases são mais do que palavras. São lembranças. Lembranças do que você realmente é. Você é amor. Você é parte de um universo inteligente. Você é merecedora de tudo o que há de melhor. E você tem motivos infinitos para agradecer, mesmo quando ainda não consegue vê-los. Continue, mesmo quando parecer repetitivo, mesmo quando a mente resistir, mesmo quando o coração duvidar. Continue, porque um novo ciclo está sendo criado. E a cada noite, com cada frase, você está mais próxima da vida que deseja e que merece viver. Você está dia após dia, noite após noite, se tornando a mulher que nasceu para ser. E quando um dia olhar para trás, vai perceber que tudo começou ali, numa noite qualquer, com o mundo em silêncio, quando você escolheu dizer a si mesma 4 frases. Apenas 4 frases antes de dormir. Obrigada por estar aqui com a gente. Se inscreva no canal O Código da Mente Milionária e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até mais e lembre-se, você merece o melhor da vida.